Boa noite, meu irmão. Saúdo a Igreja de Jesus Cristo com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Como você passou essa semana, meu irmão? Foi difícil? Estamos passando por dias difíceis, não é verdade? Mas aquele que tem Jesus na sua vida, aquele que tem Jesus no seu barco, passa pela tempestade. E nós estamos passando por essa tempestade. E daqui a pouco, meu irmão, creia, o mar vai se acalmar e tudo vai ser resolvido, porque nada permanece para sempre. A única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus, as promessas que o Senhor tem para cada um de nós que temos Jesus como nosso Salvador. Amém? Nesse momento, meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. João, capítulo 11. Iremos ler os versos de 17 a 26. Então vamos lá no Evangelho de João, o último Evangelho, e vamos ler capítulo 11, do verso 17 ao verso 26. Que diz assim: Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria conversar com os irmãos nesta noite sobre atraso. Eu pergunto a você: você já chegou atrasado alguma vez em um compromisso? Já chegou? Creio que todos nós já nos atrasamos em alguma coisa, não é verdade? Chegar atrasado, chegar fora do horário que foi marcado, é algo que nos deixa triste, não é verdade? Chegar atrasado costuma ser desagradável, além de ser deselegante, não é verdade? Chegar atrasado é frustrante para quem aguarda a pessoa que tem que chegar, não é assim? A pessoa fica esperando, não é legal isso. E o texto que nós lemos na Bíblia nos mostra claramente que Jesus chegou atrasado. E bem atrasado, pelo menos no ponto de vista das pessoas, no ponto de vista humano, né? E Lázaro, o texto vai dizendo, o amigo de Jesus, havia falecido. Ele morreu. Entretanto, Jesus foi avisado antes mesmo dele ter morrido. Mas ainda assim, Jesus permaneceu aonde estava por 2 dias naquele local, propositalmente. E só então, depois de 2 dias de ter ficado ali, ele resolveu ir vê-lo.
Jesus chegou atrasado ali propositalmente. Lázaro já havia morrido. E aí o interessante, meus irmãos, que Jesus, ele já sabia muito bem disso. Ele já sabia que ele tinha morrido. E eu digo para você, meu irmão, meu amigo, que Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece, por exemplo, o nosso passado. Ele sabe aquilo que eu fiz no meu passado, há 20, há 30 anos atrás. Ele sabe. Ele sabe o que você fez. Ele sabe o nosso presente, que nós estamos vivendo hoje, essa situação que nós estamos vivendo, ele sabe. E eu digo mais, ele sabe também o nosso futuro. Todavia, o atraso de Jesus tinha um propósito específico. Sim, tinha um propósito específico. E o primeiro propósito daquele atraso de Jesus era que o nome de Jesus fosse glorificado naquela situação. O verso 4 nos diz: esta enfermidade não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, era preciso que Lázaro morresse sim, para que, mais uma vez, Jesus pudesse demonstrar o seu poder. Era necessário que aquela situação difícil, dolorosa, triste para aquelas irmãs, para aquelas pessoas daquelas aldeias, acontecesse, para que fosse demonstrado o poder que há em Jesus Cristo. O propósito de Jesus também, naquela situação, era criar uma oportunidade para poder conversar com aquelas duas irmãs do seu amigo Lázaro, que passava por um momento de angústia, aquelas irmãs. E nós podemos ver no texto que elas quase acusaram Jesus, quando disseram: se tu estivesse aqui, mestre, ele não teria morrido. Elas acharam que a presença de Jesus ali, que se Jesus chegasse antes de Lázaro morrer, resolveria o problema. Elas devem ter pensado: por que Jesus não veio? Por que Jesus não veio a tempo? E meu irmão não teria morrido. Por fim, o texto nos diz, conhecemos a história, não é verdade? Por fim, Jesus vai ali e traz Lázaro de volta à vida. Oh, meu irmão, meu amigo, Jesus é o Senhor da vida. E agora ele traz Lázaro para a vida, para a glória de Deus, para mostrar a sua divindade, para mostrar que ele tinha o seu poder. Ele traz Lázaro da morte para a vida novamente. E aí eu queria pensar com os irmãos no seguinte: quais as lições que podemos tirar desse texto bíblico para nós? Assim como Maria, assim como Marta, muitas vezes, meus irmãos, achamos que Deus está atrasado. Vou repetir. Assim como Marta e Maria, muitas das vezes, achamos que Deus está atrasado. Achamos que Ele, o Senhor, já deveria ter agido nessa situação em que estamos vivendo desse coronavírus, desse Covid-19. Quantos de nós
Já pensou isso? Senhor, está demorando demais, Senhor, a agir. Está morrendo muita gente. O Senhor não está vendo quantas vezes muitos já pensaram isso? Ou então em outras situações que passamos em nossas vidas. Por exemplo, alguém que está passando um problema familiar e achamos que o Senhor não quer intervir, não interviu, se atrasou, ou um problema financeiro, o problema vem se arrastando por meses, por ano, e o Senhor não intervém. Oh Deus, não está me ouvindo, não está atrasado em entrar nessa situação, ou num problema de saúde. Quantas vezes, irmãos, agimos como Marta e Maria, achando que o Senhor se atrasou? Porém, meus irmãos, o importante é nos lembrar a todo instante que o controle das nossas vidas não está em nossas mãos. Precisamos nos lembrar que o controle de nossas vidas não está em nossas mãos. Quem tem o controle de nossas vidas é Deus. É Ele que tem o controle. Ele é aquele que sabe de todas as coisas. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Deus, Ele não se atrasa. Ele sabe exatamente, eu digo para você, Ele sabe exatamente o mês, o dia, a hora, o minuto em que tem que agir. Ele sabe, Deus sabe. Ele tem o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Meu irmão, pensa nisso. O universo está nas mãos de Deus. O sol que clareia o dia, Deus controla. A lua e as estrelas da noite, Deus controla. O mar, né? Essa coisa grande, imensa que é o mar, está no controle de Deus. Se a pessoa, se não tivesse alguém que controlasse o mar, alguém que não limitasse ali aquelas águas quando chega na praia, para elas não passarem dali daquele limite que tem, é Deus que controla isso, meu irmão. Por isso eu digo para você nessa noite, não fique desanimado com o que você está vendo, com essas reportagens que você vê na televisão, que entristece o nosso coração, não é verdade? Coisas que trazem em nós até um certo desespero, que somos humanos. Não fique angustiado com tudo isso, porque Deus não perde a hora. Sim, meu irmão, Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado, Deus chega na hora certa. Deus não se guia pelo despertador para ele despertar, acordar e ver o que está acontecendo. Não. Deus não tem celular como temos para nos despertar, para nos lembrar de algo. Não. Ele sabe de todas as coisas. E as nossas vidas, nós que temos Jesus como Salvador, as nossas vidas estão nas suas mãos. Coisa maravilhosa. Para Maria e para Marta, após 4 dias que seu irmão já estava sepultado, tinha morrido, não havia mais solução, já estava morto, já foi sepultado, mas Jesus então disse a ela, o verso 25 é bem claro quando diz, Maria e Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que palavra, meus irmãos. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu isso? Estava pensando nessa palavra de tarde,
E aí precisei dar um pulo em Nova Iguaçu, no banco, para fazer um depósito, porque amanhã vai estar muito cheio. E ali em Nova Iguaçu, minha esposa foi lá no banco fazer o depósito, e eu fiquei no carro, esperando ela voltar, e fiquei meditando nesta palavra em Nova Iguaçu. E ali eu pude ver, meus irmãos, muitos mortos andando no centro de Nova Iguaçu. Muitos mortos andando no centro de Nova Iguaçu. Viemos para casa, chegamos aqui no bairro e fui até a casa da minha filha e fiquei um pouco no portão olhando. As ruas cheias de mortos soltando pipa. Muitos mortos soltando pipa. Muitos mortos nas beiras dos bares, bebendo. Que visão, né? E a palavra de Deus nos diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu isso? Irmãos, o nosso Salvador Jesus Cristo tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. E para provar isso, ele trouxe Lázaro de volta à vida. Sim. Da mesma forma que ele foi ali e ressuscitou Lázaro. E ressuscitou Lázaro na hora certa. Não foi na hora que Maria e Marta queriam. Não foi na hora que aquele emissário foi lá dar notícia para que ele vinha. Não. Mas foi na hora certa. Ele acabou com o sofrimento daquelas irmãs de Lázaro. E digo mais, o nosso Salvador Jesus também, ele tem o dia e a hora de acabar com esse Covid-19. Ele tem o dia e ele tem a hora, meu irmão. E concluindo esta palavra, meu irmão, não vamos ficar desanimados, não vamos ficar desesperados com essa situação em que estamos vivendo, uma situação que nunca passamos antes, ninguém nunca passou por isso antes. Mas eu digo para você, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele não perde a hora. Jesus não perde a hora. Por isso eu digo para você, em nome de Jesus, entrega a sua vida a Jesus. Você que ainda não tem Jesus como teu Salvador, entrega a sua vida a Jesus. Entrega o seu caminho para Jesus. E Ele guiará você no tempo dele. Ele vai cuidar do seu viver. Ele vai transformar o seu viver diário e vai trazer a paz, a luz que só Ele pode dar. Por isso, esperemos, pois, em Deus, através de Jesus Cristo, porque aquele que é de Jesus, aquele que tem Jesus como Salvador, eu digo para você, baseado na palavra de Deus, que ele não morre. Que é isso mesmo. Aquele que tem Jesus como Salvador, ele não morre, mas ele passa da morte para a vida, para uma vida eterna com o Senhor, enquanto estivermos aqui e depois que formos morar com Ele para sempre na glória. Por isso, meu amado ouvinte da palavra de Deus, você que está tendo a oportunidade de ouvir esta palavra, recebe essa palavra no seu coração, entrega a sua vida para Jesus, para que você possa ter uma vida eterna no céu com Ele e viver o tempo que restar aqui na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê uma noite de paz, uma semana